não sei, a gente escuta falar muito aí de especialistas que olham a eleição, o quanto que a questão digital mudou o panorama de eleições, assim. O que que você... Isso entrou na sua análise de maneira assim, é um momento antes e um momento depois, quando entrou estratégia digital? Acho que o Bolsonaro foi uma ascensão, assim, que ninguém esperava, muito por meio digital. O Pablo Marçal também demonstra uma capacidade nesse meio também. Alterou muito a maneira como você olha eleições, essa questão do digital? Não, totalmente. E o digital tem várias nuances, né? Começou com o digital lá atrás, com o Orkut, depois o Facebook, e depois, no caso do Bolsonaro, a disseminação de conteúdo via WhatsApp, que foi fundamental para. Mas eu acho que do ponto de vista, e vai continuar, obviamente, mudando, a gente não sabe ainda. A gente tem acompanhado eleições pelo mundo, até se quiserem falar sobre eleições pelo mundo. A gente vê a inteligência artificial entrando nas eleições. Até vou dar um exemplo que eu achei esse ano, que foi um exemplo extremo para mim. Não sei se vocês acompanharam, mas no Paquistão teve uma eleição e o ex-primeiro-ministro ele estava preso. E o partido de oposição, eles fizeram toda a campanha criando vídeos de inteligência artificial, fala de inteligência artificial dele, e ele praticamente rodaram toda a campanha ele preso. E tudo foi inteligência artificial. E, obviamente, eles perderam a eleição, mas eles tiveram um desempenho muito acima da expectativa. Mas para mim esse é um caso clássico. O cara estava totalmente inacessível e ele participou da campanha ativamente, através de inteligência artificial. Esse talvez seja um caso mais interessante que eu vi. É claro que muita gente usa inteligência artificial para campanha negativa, óbvio, mas o que eu tô achando interessante pelo mundo é que as pessoas têm pouca receptividade para campanha negativa com inteligência artificial. As pessoas não acreditam muito, assim, por enquanto não está tendo um efeito de terror que se imaginava. Mas a gente... Mas só, me tira mas as pessoas sabiam que ele estava preso. Sim, sim. Sim, mas, por exemplo, eles produziam conteúdo de inteligência artificial, eles produziam até nos comícios holograma dele com inteligência artificial. E ele foi protagonista da campanha, estando preso. E eles tiveram um desempenho muito acima da... Eles perderam, até porque no Paquistão é bem complexa a situação política lá. Tem até uma vez eu fui para a Índia, e aí falaram que a Índia é um país com um exército, o Paquistão é um exército com um país. Então a situação política lá é bastante delicada, obviamente os militares estão no poder lá, mas o fato é que a campanha toda foi inteligência artificial, e na eleição da Índia também teve muita inteligência artificial. Uma coisa que eu vi na Europa acontecendo é que tem locais na Europa onde se fala diferentes dialetos. Por exemplo, a Espanha e Suíça, né? A Espanha tem 4 idiomas, a Suíça tem 3 idiomas oficiais. E aí o que eles faziam? Eles pegavam o candidato e a inteligência artificial botava o candidato falando um idioma sem sotaque. Então era a candidata lá na Suíça falando o italiano, o alemão e o francês. Ela mesma, o vídeo dela, mesmo conteúdo. Na Espanha o cara falando catalão, galego, do País Basco. Então essas coisas já tá... Então a tecnologia muda a cada eleição, mas o pior efeito, ou o melhor efeito, o efeito mais estruturante da tecnologia foi o incentivo à polarização. Que isso é uma coisa muito delicada na política. Porque, infelizmente, a tecnologia ela te encapsula nas suas bolhas de discussão política. Seja pelos algoritmos, que obviamente vão te alimentar daquilo que você gosta, e obviamente o algoritmo ele alimenta muito mais temas negativos do que positivos, então você vai só receber coisa ruim do lado que você acredita que é ruim, e você vai, obviamente, nunca vai deixar de achar que aquele argumento é ruim, porque só vai receber conteúdo ruim. E, obviamente, os grupos de WhatsApp e Telegram pelo mundo também você só geralmente debate com pessoas que pensam igual e que o conteúdo compartilhado é justamente para reforçar, que é o viés de confirmação, para reforçar aquilo que... Então, assim, o que mudou radicalmente foi o seguinte: quando eu comecei a fazer campanha, a minha primeira foi em 2008, a gente, do ponto de vista até matemático, pegava o eleitorado e dividia em 3, de maneira bem simples. 1/3 vão votar em mim, estão comigo. 1/3 nunca vão votar em mim. Não adianta eu pedir o voto pro cara. Agora tem 1/3 que estão em disputa e a gente vai atrás de 30%, 25% do eleitorado e tentando convencer esse cara. Hoje isso não existe mais. Hoje você tem metade não gosta de você, outra metade gosta, e você opera numa margem ali de 4, 5, 6 pontos percentuais, que é onde realmente tem alguma disputa. Porque as outras já estão encapsuladas, já entra na eleição com as rejeições estabelecidas. Então, as eleições passaram a ser muito mais você mobilizar a tua base. Em países que o voto não é obrigatório, isso é mais relevante. Você mobilizar a sua base para sair para votar, do que você convencer alguém que já votar em você. Então, a tecnologia é muito ruim, porque a tecnologia faz com que você não consiga estar exposto a ideias que sejam diferentes daquelas ideias que os grupos que você frequenta já... E isso
para mim, como pesquisador, é desafiador, porque eu também tenho a bolha da minha família, a bolha do meu trabalho, mas esse talvez seja o maior impacto político hoje, porque hoje você opera basicamente na polarização, na divisão, e a campanha mudou de propósito, né? Ele te obriga a ser polarizado, né? Porque, primeiro, você já vai falar com aquele grupo que te atende, já tá aquelas bolhas divididas, né? Antes, quando a comunicação era muito mais... Ou você assistia a Globo Sim. ou você não via nada, então Sim. você era obrigado a ver tudo. Sim. Né? Ou o que a Globo queria mostrar, mas aí Não, mas o horário eleitoral, que todo mundo tinha que passar o horário eleitoral. Sim. Sim. Hoje ninguém assiste horário eleitoral. Então você se obriga a ser polarizado para você conseguir convencer melhor a sua bolha a pegar essa margenzinha ali. E tem eu até vi você falar isso em outro podcast, quando você falou sobre o Brexit, que também acho que tem um ponto também até onde vai o interesse do eleitor na informação de fato, né? Que, se eu não me engano, quando você falou do Brexit, na época, boa parte do argumento das pessoas para votar a favor do Brexit era de uma conta que nem fechava, né? Mas como cada um se informava pelo que conversava com o conhecido e tudo mais, ninguém percebeu. Só na hora que, de fato, o Brexit foi aprovado que viram que... O Brexit para mim foi um grande aprendizado, porque eu errei feio na minha projeção do resultado do Brexit. Assim, tanto é que a minha visão na época é que o Brexit não ia passar, né? Assim, só que aprendi várias coisas. E aí, quando na madrugada que eu comecei a ver o resultado, eu falei, ferrou, né? Porque, tipo, tá acontecendo, né? Por outro lado, me ajudou e eu acabei acertando a eleição do Trump por causa da eleição do Brexit também. A primeira coisa que eu aprendi foi que fake news funciona em eleição. Coisas que eu imaginava que era inconcebível, porque o principal argumento do Brexit era uma mentira. Que a ideia era a seguinte, que tinham duas mentiras muito fortes. A primeira era que se o Reino Unido saísse da União Europeia, eles iam deixar de dar 350 milhões de libras esterlinas por semana para a União Europeia e investir isso no sistema de saúde. E eles tinham vários ônibus que cortavam o país com esse argumento. Esse era um argumento falso. E qualquer um que fizesse um mínimo de informação sabia que isso era falso. A outra argumento falso era que a Turquia ia entrar na União Europeia e o Reino Unido ia ser invadido por turcos. Assim, a Turquia não estava nem nem no processo ainda de entrar na União Europeia. E aí, depois que passou o Brexit, foi feita uma pesquisa e 55% dos eleitores que votaram no Brexit usaram esses dois argumentos como os principais motivos para votar no Brexit. Os dois argumentos falsos. A outra coisa que eu aprendi foi que teve 3 milhões de eleitores, e esse talvez seja o maior erro de projeção que eu fiz, que nunca votaram em nada. Nunca votaram nem para prefeito lá e apareceram para votar no Brexit. E a motivação desse pessoal que não participava de eleição era justamente a raiva contra o sistema. E uma das coisas que o Donald Trump fez muito bem nos Estados Unidos foi mobilizar gente que nunca tinha votado a votar e continuou votando nele. E justamente por essa aversão ao sistema. E eu comecei a ficar muito mais atento às pessoas que estavam, entre aspas, marginalizadas do processo político, ou seja, não participavam, passaram a participar.